Boa noite, graça e paz, amém? Que Deus encha a sua vida com o seu Espírito Santo e que nessa noite o Senhor continue falando conosco. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que orássemos mais uma vez. Papai, nesse momento, Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, agradecidos, ó Pai, pelo Teu amor por nós. Agradecido, Senhor, pela salvação do Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra tem chegado até as nossas casas. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra tem chegado aos nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. Porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos. A Tua palavra diz que o Senhor trabalha pelos seus enquanto eles dormem. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Pai perfeito, o Senhor é um Pai zeloso. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos corrige quando nós precisamos ser corrigidos, porque o Senhor nos abraça quando precisamos do Teu colo. O Senhor conforta o nosso coração. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por nos alcançar com a Tua graça. Pai, a Ti, Deus, nós apresentamos as nossas vidas, nós apresentamos as nossas casas, as nossas famílias. E Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, entra na nossa casa de fato. Vem morar de fato, ó Pai, nos nossos corações. Deus, mexe com as estruturas da nossa família, de fato, Senhor. Muda de lugar tudo aquilo que tiver errado, Senhor, e coloca-nos do jeitinho do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te pedimos, por favor, papai, fala conosco nessa noite. Continua falando, ministrando ao nosso coração. E Espírito Santo de Deus, por favor, nos ajude a praticar tudo aquilo que temos sido ensinados em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Um vírus assassino se espalhou aí pelo planeta Terra e junto com ele trouxe medo para muita gente, ele trouxe pânico, ele trouxe tristeza. E muitas coisas estão de pernas para o ar, né? Está tudo virando um caos. Por causa do isolamento social, as escolas estão fechadas, boa parte do comércio também está fechado, muita gente aí desempregada, muita gente com medo de perder o emprego, crise econômica, crise na saúde pública, crise política. Enfim, mais especificamente aqui no nosso país, está um caos. E isso é muito ruim. É tão ruim que essa noite nós vamos falar de crise. Mas nós vamos falar da pior de todas as crises. Nós vamos falar da crise na família. E por quê? Bom, como muitos dos nossos irmãos já sabem, principalmente aqueles que acompanham as nossas redes sociais, durante esse mês de maio, nós vamos falar sobre família, porque esse é o hábito aqui da nossa igreja. Todo mês de maio, nós dedicamos especificamente para tratar bastante coisa sobre as famílias. Como diz o pastor Fernando, não quer dizer que é só para você cuidar da sua família em maio. Não. É aprender em maio e praticar durante todo o ano. E o tema desse mês de maio de 2020 é Minha Família, Minha Missão. A sua família é o seu primeiro ministério. Os seus discípulos, primeiros discípulos, são aqueles que estão aí dentro da sua casa. Por quê? Porque eles estão mais perto de você. E você precisa mostrar a vida de Cristo a eles por meio das suas atitudes. Ser missionário em casa é a coisa mais difícil que tem, porque é muito complicado a gente pôr uma máscara dentro de casa e tentar enganar todo mundo, porque essa máscara cai muito rápido. Quem está dentro de casa com a gente é que nos conhece de verdade. Mas é para esse desafio que Cristo nos chama, para sermos missionários, começando
em nossa casa. O subtema da semana é compreendendo o projeto de Deus para a família. Mas, como eu disse, nós vamos falar de crise, famílias em crise. E eu falei que é a pior crise de todas. E eu afirmo que sim, é a pior crise de todas. Por quê? Quando uma pessoa está numa família, tem uma família, melhor dizendo, que está tudo bem, geralmente essa pessoa ela é otimista. Quando ela sai de casa para trabalhar, para estudar, ela tem mais ânimo. Ela é uma pessoa mais produtiva. Isso tudo por quê? Quando ela chega em casa, no final do dia, ela consegue descansar o seu corpo físico, mas principalmente ela consegue descansar a sua mente. Isso quando a casa está em paz, quando o lar está em paz. Mas quando nós temos sérios problemas dentro da nossa casa, a situação muda. Nós nos tornamos mais pessimistas, nós temos dificuldade muito grande de desenvolver relacionamentos saudáveis com outras pessoas, porque nós estamos tão contaminados pela crise dentro da nossa casa, que quando nós fazemos uma nova amizade, essa nova amizade também ela fica contaminada. E às vezes, essa contaminação vem porque, como a gente está dentro de casa e lá está ruim, a gente tem a falsa sensação de que o outro de fora é melhor. Não, mas o meu amigo me ouve, o meu amigo me entende. Ah, minha mãe, o meu irmão, minha avó, minha tia, meu cachorro, eles não me entendem, eles não me ouvem. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Só que quem conhece o seu amigo de verdade é quem está lá dentro da casa com ele. É muito fácil eu ser melhor amiga de alguém que não convive comigo. Porque eu posso mostrar para essa pessoa só aquilo que ela quer ver. Só o lado bom. Só o lado aceitável. Só que chega uma hora que isso cansa. E esse meu relacionamento que começou super bom, nossa, que amizade bacana, essa pessoa é top. Ele começa a ruir. Porque a pessoa consegue ver que você não é aquilo exatamente que você estava mostrando, você começa também a ver que a pessoa não é exatamente aquilo. E o seu relacionamento também não dá certo. Pessoas frustradas dentro de casa tendem a se frustrar muito nos relacionamentos fora. E com isso, pessoas frustradas, cansadas, estressadas, essas pessoas também não contribuem, não conseguem contribuir de maneira efetiva para acabar com as outras crises. Não conseguem ser tão produtivas no trabalho, na escola, enfim. Quando a casa da pessoa, quando o lar da pessoa é um lugar ruim, sobrecarregado, em crise, o resto da vida também fica. Por isso que a crise familiar é a pior de todas. E eu não tenho medo de falar isso também não, porque se você for dar aí uma pesquisada, você vai ver, pesquisar a respeito da quarentena, dos efeitos da quarentena nas famílias, você vai se deparar com algumas notícias alarmantes. Aumento da violência doméstica aqui no Brasil. Se não me engano, eu li que no Rio de Janeiro aumentou em 15% as denúncias por violência doméstica. Aumento na briga entre vizinhos, porque aqueles vizinhos que vão o dia inteiro fora de casa, agora está todo mundo dentro de casa. Então os vizinhos passam a não se suportar por causa de barulho, por causa de uma série de coisas. E o aumento também de divórcios. Eu li uma das notícias que eu li foi que na China, quando começou aí o relaxamento da quarentena, do isolamento social, o número de pedidos de divórcio disparou, porque as pessoas não suportavam mais ficar em casa, umas com as outras, e os atritos só pioraram, só pioraram. Só que isso tudo aconteceu por causa do coronavírus? Isso tudo aconteceu por causa da quarentena? Não. Os problemas, eles já existiam. Assim como aqui, vamos trazer para o Brasil, assim como aqui no Brasil, os problemas na saúde já existiam. Assim como no nosso país, os problemas na economia já existiam. Já tinha problemas políticos. Nas famílias também.
Só que muitas vezes esses problemas eles estavam camuflados. Ou então, as pessoas tinham um problema, mas elas optavam por não tratar o problema. Afinal de contas, elas iam em casa só para dormir mesmo. E quando a gente não trata um problema, a gente empurra ele para frente, ele só tende a piorar. Então, nós nos pegamos nesse tipo de situação, onde a vida doméstica muitas vezes se torna insuportável. Aí talvez você que está aí assistindo vai me dizer, não, daqui em casa está tudo bem, graças a Deus. Isso mesmo, irmão, graças a Deus, glória a Deus que na sua casa está tudo bem e que continue tudo bem. Mas você que está aí na sua casa e quer que está tudo bem, Deus também quer falar com você através dessa ministração. Por quê? O Senhor quer que você aprenda a como evitar as crises na sua casa. É possível prevenir. Tem uma vacina para a crise. Tem remédio. Da mesma forma que tem remédio para tratar a crise, tem a vacina, tem a prevenção. E é isso que nós vamos estudar rapidamente aqui nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Esse texto é a parábola do filho pródigo, né, que muitos de nós aqui conhecem. E o Senhor Jesus, quando contou essa história, quando contou essa parábola, ele fez isso logo após ser criticado por escribas e fariseus, né, que eram mestres estudiosos da lei judaica. Ele foi criticado porque ele recebia os pecadores, como diz lá no versículo 2, ele recebe pecadores e come com eles. Então, quando Jesus recebeu essa crítica, percebeu essa crítica, ele começou a contar algumas histórias. E Jesus contou a história da ovelha perdida, contou a história da dracma perdida, e logo em seguida ele conta do filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. O filho disse, Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou, o que é que está acontecendo?
O empregado respondeu: Ah, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho, zangado, não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Esse texto é muito conhecido, né? Tem até músicas a respeito dele. E nós podemos tirar várias lições desse texto. Ele é muito utilizado em pregações que falam a respeito de salvação. Mas nesse momento eu quero te chamar a atenção para algumas características dos personagens desse texto, porque se você não reparou, essa família aqui era uma família em crise. Assim como a sua talvez esteja em crise, essa família que Jesus usou como exemplo para poder falar de amor, de perdão, de salvação, essa família era uma família em crise. E só por isso já dá para perceber uma coisa: independentemente do que você esteja passando com a sua família, há salvação. O Senhor quer manifestar a salvação dele na sua casa. E não é por meio de um anjo que vai descer do céu com a espada na mão para fazer o milagre, não. Você deve ser um milagre dentro da sua casa. Um milagre para fazer com que a sua família saia da crise. Mas vamos voltar aqui e pensar um pouquinho a respeito dos personagens dessa história. Bom, de um lado, nós vemos um filho jovem e magoado. Você vai falar, magoado? É. Um filho jovem e magoado. Por quê? Eu não sei. Mas ele não estava satisfeito com o pai. Tanto não estava satisfeito com o pai que o que ele fez? Ele pediu ao pai que lhe desse a sua parte na herança. Eu não sei se você sabe, mas não existe herança de pessoa viva. A herança, né, agora eu vou falar um pouquinho do juridiquês, a sucessão ela só tem início. A herança só tem início. Ela só vem depois do óbito de alguém. Então, quando o filho diz ao pai, dá-me a minha herança, sabe o que isso mostra? Desprezo. Desprezo pela vida do pai. Talvez esse pai já estivesse bem velho, um pouco doente, e o filho simplesmente vira, olha, em outras palavras, olha, o senhor daqui a pouco vai morrer mesmo, e eu não quero brigar com esse meu irmão aí não. Então me dá logo o que é meu. Me dá. Eu quero administrar o que é meu. E isso é muito terrível. Esse jovem magoado, vingativo, orgulhoso, autossuficiente, inexperiente, inconsequente. Depois de pedir a herança ao pai, o que o pai resolve fazer? Ele resolve repartir os bens. No versículo 11, fala que o pai lhes repartiu os bens. E aqui na versão da NTLH, ainda fala que o pai repartiu entre os dois filhos. E eu acho que como a tentativa de dar um último golpe no pai, já que ele já tinha conseguido ferir o pai na cabeça dele, não consegui ferir o velho. Ele me deu o dinheiro dele. Como última tacada, falou assim, quer saber de uma coisa? Vou sair desse lugar.
Não vou olhar mais na cara desse velho. Não vou olhar mais na cara desse povo. Eu quero ir embora, eu quero cuidar da minha vida. E ele pegou as suas coisas e partiu. E lá se desenrola toda a história. Ele partiu, ele viveu a vida do jeito que ele quis, ele não pensou no amanhã, e ele gastou tudo que tinha. E quando veio o dia mau, ele não tinha nada. Ele não tinha se preparado para o dia mau. Ele só pensou no hoje e no agora. E tem muita gente que vive assim, que vive no seguinte lema: o importante é ser feliz. Ah, não, se te faz feliz, está certo. Mentira, não está não. Porque o nosso coração é enganoso. A felicidade desse mundo, ela passa assim, ó, rapidinho. Mas a alegria que Cristo nos dá, que o Senhor nos dá, ela não passa. Ela renova a nossa força, ela nos dá ânimo, ela nos traz paz. E a gente passa por momentos difíceis? Sim. A gente chora. Mas a alegria do Senhor, depois daquele momento que a gente precisa desabafar, a alegria do Senhor vem e começa a aquecer o nosso coração novamente. Não viva de maneira inconsequente. Pense que, de fato, não existe amanhã. A oportunidade de vida que você tem aqui é hoje. É agora. Você não sabe que dia que é que você vai morrer. Você pode morrer essa noite. Eu posso morrer essa noite. Então, pare de viver de maneira inconsequente. Pense mais no que você fala, no que você faz, no que você deseja. Talvez o seu egoísmo seja um motivo de tantas brigas na sua casa e você acha que você não é egoísta. Então peça a Deus para começar a te mostrar onde é que estão os seus problemas, onde é que você tem contribuído para a crise no seu lar. E quem não está em crise, glória a Deus, que continue assim, se policie. Porque a Bíblia também diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta. E não nos deixar levar por qualquer vento, por qualquer moda. Não podemos nos deixar levar por não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. E agora, antes de continuar na história, que você já tem imaginado, agora ela vai falar que ele voltou para o pai, pediu perdão. Não. Eu quero te chamar para pensar um pouquinho sobre o outro filho da história. E aí? E o outro filho? Qual que é a característica dele? Bom, nós vemos do outro lado um filho trabalhador. Lá no versículo 25 fala que ele estava vindo do campo. Um filho que era amigo do seu pai. Um filho obediente, amoroso, responsável. Olha, só qualidades boas. Mas nós também vemos um filho magoado. Um filho que está ressentido com o pai e com o irmão. Um filho que se sente cansado, sobrecarregado e injustiçado. Elda, mas de onde você está tirando isso tudo? É só nós voltarmos lá no versículo 28 e 29. O filho fala. Primeiro, ele se indignou e não queria entrar. E o pai é que foi procurá-lo. Então ele responde para o pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir a tua ordem. Ou seja, o cara era obediente, perseverante. E por isso que eu digo que ele era amoroso. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus nós aprendemos que o filho que ama o seu pai é aquele que obedece. Se o filho não obedece os seus pais, ele não ama. Ele pode ser interesseiro, porque o pai, a mãe, dá aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa.
Mas o filho que de fato ama os seus pais, ele quer que seus pais fiquem bem. Ele quer ver seus pais felizes. Então ele é obediente. Porque quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Se tem uma coisa que irrita, é o filho desobedecer, responder, ser tupetudo, atrevido. Nossa, isso irrita, isso dói. Porque quem é pai e mãe aqui sabe que a gente dá a vida pelo filho. A gente sacrifica tudo e a gente não fica contando, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Não. Trocar fralda é muito ruim. Passar a noite em claro é ruim demais. Ter que trabalhar e ganhar o seu dinheiro e depois ir lá, ter que gastar o dinheiro com aquilo que a princípio nem é para você. Só que a gente faz isso com amor. Porque o nosso coração a gente entrega para os nossos filhos facilmente. E sabe o que acontece? Tem muito filho que está se lixando. Desculpa a expressão, mas está se lixando. Eu queria, na verdade, falar outra coisa. Mas está se lixando para a mãe e para o pai. Vai me dar? Beleza. Não vai me dar? Você não presta. Você é ruim. É a pior mãe do mundo. A mãe de fulana é que é boa. Eu queria ter outra mãe. Eu queria ter outro pai. Quantos filhos tentam ferir os pais porque os pais não são daqueles que dão tudo o que eles querem? Que tipo de filho é você? Reflita. Que tipo de filho é você? Você é o filho que traz alegria para o coração dos seus pais, que demonstra o seu amor pelos seus pais através da obediência? Ou você é o tipo de filho que só traz tristeza ao coração da mãe? A palavra do Senhor fala, lá no livro de Provérbios ou Eclesiastes, agora não me lembro, mas fala que o filho insensato, ele é motivo de choro para sua mãe. E aí? Que tipo de filhos que nós somos? Nós devemos refletir sobre isso. Bom, mas voltando aqui, o filho mais velho, ele estava magoado, se sentia sobrecarregado. Porque, afinal de contas, ele trabalhava para o pai. E nunca, tadinho, ganhou um cabritinho para comemorar com os amigos. Coitado! Só que aí é linda a resposta do pai. Porque quando ele vê o filho tão cheio de mágoa e peso pela vida, e julgando na cara do pai tudo aquilo que ele fazia pelo pai, o pai só responde para ele: filho, você está sempre comigo. O que é meu é seu. Esse filho, por um momento, ele parou de valorizar o estar junto do pai. Estar junto do pai é um privilégio. E sabe quando é que muitas pessoas descobrem que estar junto do pai e da mãe é um privilégio? Quando o pai e a mãe morrem. Aí não adianta mais. Não adianta quando o pai e a mãe estiver lá no caixão, você chorar e dizer: ai, como eu te amo, e fazer carinho, e não sei o quê. E depois que enterrar, aí vai todo dia no cemitério, e não sei o quê, e cuida da sepultura. Esse amor, desculpa, querido, esse amor ele é em vão. Isso aí serve só para tentar confortar o seu coração. Amor pelas pessoas a gente tem que demonstrar quando elas estão vivas. Dê flores enquanto a pessoa está viva, se é que ela gosta de flor, porque tem gente que não gosta de flor. Mas enfim, dê flores enquanto está vivo, dê abraço enquanto está vivo, dê beijo enquanto está vivo, diga que ama, que se importa, peça perdão, obedeça enquanto está vivo. Tem gente que foi um péssimo filho a vida toda. Aí quando o pai e a mãe ficam velhos, ou então está doente, ou então está quase morrendo, nossa, aí quer ser o melhor filho do mundo. Ou então os pais morreram. Aí vai falar: não, porque mamãe me ensinou foi assim, papai me ensinou foi assim. Mas quando mamãe e papai estavam vivos, você não estava nem aí. Preferiu ser rebelde. Nós precisamos amar as pessoas e valorizar as pessoas hoje. E isso, queridos, não serve só para relativamente a mãe e a pai, não, mas a irmão e a irmã também. Quantos de nós que temos irmãos ou primos, talvez você é filho único,
brincamos muito com os nossos irmãos, com os nossos primos quando somos crianças, onde um tá, o outro tá, é aquela coisa maravilhosa, mas na medida que a gente vai crescendo, a nossa relação com os nossos irmãos vai mudando. Isso é natural, só que ela não precisa se tornar em inimizade. Nós precisamos aprender a construir amizades com os nossos irmãos e irmãs. Eu tenho 3 irmãos. Um deles mora aqui em Caeté. E às vezes eu sinto uma falta dele e eu penso, nossa, por que eu não cultivei mais amizade com meu irmão? Só que o bom é que meu irmão está vivo. Ainda dá tempo de eu correr até o meu irmão e de cultivar com ele uma amizade. Mas e se ele tivesse morrido? Eu ia morrer de remorso. Mas ia resolver alguma coisa? Não. Quantos de nós tem algum desses sentimentos ruins aqui que nós falamos em relação aos irmãos, pais ou familiares? Quantos de nós simplesmente não conseguem entender essa parábola que Jesus contou porque acha ela injusta? Mesmo com a explicação do final, acha injusta. Quantos de nós não conseguem entender a atitude dos nossos pais com relação aos nossos irmãos que às vezes fizeram tanta coisa errada na vida? Quantos de nós simplesmente não conseguem se livrar do peso das coisas ruins do passado que até hoje assombram a família? Quantos de nós vivem com medo de que uma bomba exploda daqui a pouco na minha casa? Ai, nossa, mas antigamente fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Ai, a casa era tão tumultuada que agora está tudo bem, então, eu não posso nem olhar para o lado porque eu não quero que... Isso é ser refém do passado. Jesus, ele veio para nos libertar, inclusive do passado. Se você está com tanto medo de alguma coisa acontecer, porque agora está tudo bem, mas no passado foi ruim, querido, então você precisa de tratamento. Você e a sua família precisam se tratar sobre o que aconteceu no passado para que vocês possam viver o presente de maneira plena. De maneira plena. Você não pode viver refém da crise. Porque muita gente, às vezes, não está em crise. Mais uma vez, glória a Deus por isso. Mas vive com medo de entrar em crise. Então, agora nós vamos falar, tá bom, como é que eu faço para sair da crise, ou então para evitar que essa crise comece na minha casa? Nós temos 3 passos a serem seguidos. Nós precisamos fazer 3 coisas. Anota aí, pega a canetinha e anota. 3 coisas que nós precisamos fazer para sair da crise, ou então para evitar entrar na crise. Primeira coisa que nós precisamos fazer é perdoar. E o perdão, entenda uma coisa, o perdão ele antecede ao pedido de desculpa. Como assim, Eldo? Como é que eu vou perdoar alguém que não me pediu desculpa? Você vai perdoar uma pessoa assim que você se sentir ofendido. Nossa, Eldo, isso falar é muito fácil. Realmente, falar é muito fácil. Fazer é possível. Eu não vou falar que é fácil. É possível. E perdão, querido, não é sentimento. Perdão é decisão e é um processo que você e eu precisamos afirmar todo dia. Toda hora que você lembrar da pessoa, você fala no seu coração, em nome de Jesus eu perdoo. Toda hora que começar a doer, você fala, Senhor, está doendo, mas em nome de Jesus eu perdoo, eu não quero essa dor em mim. E você muda o foco. Quando a gente perdoa, a gente não fica pensando no que a pessoa fez contra nós. Mas a gente ora, a gente coloca na mão do Senhor, a gente não pede vingança, a gente não ora e fala, ai Deus, mata, ai Deus, quebra a cara dela, ai Deus, não. A gente ora e fala, Senhor, no nome de Jesus eu perdoo, cuida, trata, abençoa, enfim, aí você vai orar conforme o Espírito Santo tocar no seu coração. Mas perdão é essencial para sair da crise. Por quê? Se você tem um coração perdoador e a sua família está em crise, você vai conseguir passar para o próximo passo, se você tiver decidido a perdoar. Agora, se você não tiver decidido a perdoar, esquece, os outros passos não vão funcionar. Então, o primeiro passo é perdoar. E por que também que você precisa perdoar? Perdão, ele antecede
o pedido de desculpa, nós vamos só ler aqui rapidamente, voltar no texto em Lucas, capítulo 15, versículo 20b até o 24. Olha só que coisa linda. E levantando-se foi para a casa de seu pai. Presta atenção. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Deu tempo do filho pródigo lá pedir desculpas? Não. O texto, inclusive, nos leva a entender que parece que o pai já estava esperando que ele voltasse. E o pai não estava esperando que o filho voltasse para falar, eu te avisei, eu falei. Não. O pai estava esperando que o seu filho retornasse, porque o pai o amava. E o pai já o havia perdoado. Não quando ele pediu desculpas, não. O pai já o havia perdoado quando a ofensa foi feita. O pai se compadecia do seu filho e desejava novamente ter o filho consigo. Olha que coisa linda. Aí você vai falar, Elda, não, mas perdão é muito difícil, não dá. O que fulano fez comigo foi terrível. Isso aí é só uma história bíblica, eu não vou conseguir. Então tá bom, querido, você não quer perdoar, não. Mas deixa eu te contar uma coisa, você precisa de perdão. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. E essa graça do Senhor é a graça que nos alcança, que nos perdoa. Você precisa ser alcançado pela graça de Deus, pelo perdão de Deus. Elda, tá bom, entendi, só que eu não consigo perdoar. Não, então tá bom. Então vamos lá para Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensina os seus discípulos a como orar, né? A oração do Pai Nosso que todo mundo conhece. E, vamos lá? Mateus 6. No versículo 12, quando Jesus está ensinando a oração, ele fala, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus já te ensinou que quando você for orar ao Senhor, perdoe. E peça a Deus para te perdoar assim como você perdoa. Aí vamos lá para o versículo 14 e 15. Fala assim, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, querido, não tem para onde correr. Você e eu somos pecadores. Carecemos da graça do Senhor. Precisamos viver uma vida longe do pecado, fugindo mesmo do pecado. Nós carecemos de ser perdoados pelo Senhor, mas Ele só vai nos perdoar se nós liberarmos perdão para quem nos ofendeu. Aí você vai falar assim, pronto, então eu vou para o inferno. Você vai para o inferno se você quiser. Agora, se você deixar de ser teimoso, teimosa, e decidir perdoar, o Espírito Santo de Deus te capacita para isso. Mas você precisa querer. É uma atitude sua, é uma decisão sua, perdoar ou não quem te ofendeu. Perdoar ou não esse irmão difícil que você tem dentro de casa, sua mãe, seu pai, seu tio, avô, primo, cachorro, sei lá. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Então decida perdoar, seja inteligente, perdoe, receba perdão de Deus e vai morar no céu. Agora, se não quer perdoar, tchau, vai para o inferno. Parece piada, mas infelizmente é verdade. A palavra do Senhor é clara. Não tem por que eu passar pano. Queridos, céu e inferno existem. A palavra do Senhor nos afirma isso. Ou você morre e fica com o Senhor na eternidade, ou você morre e fica longe do Senhor eternamente. Ou é um é outro. Não existe purgatório, não existe meio termo. A palavra do Senhor é clara. Então, seja inteligente. Escolha, pois, a vida. Escolha perdoar. Escolha se ver livre desse peso que está no seu coração há tantos anos. Escolha ser livre. Escolha ser livre. Amém. Então,
Acho que deu para entender que tem que perdoar, né? Então, a partir do momento que você decidiu perdoar, ótimo. Então, você pode passar para o segundo passo, que é examine a si mesmo. Examinar a mim mesmo. Elda, isso não é ceia. Eu sei que não é ceia, isso é vida. E a vida, o examinar a si mesmo não é só para o culto de Santa Ceia, não, querido. É para a vida. Lá em Mateus, capítulo 7. Aí a gente está aí pertinho, a gente estava no capítulo 6. Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Diz assim: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Ixi! E quando a gente é muito crítico, hein? Quando a gente tem a facilidade de apontar o erro dos outros. Pois é, Deus vai te tratar como você trata o outro. Por isso que a palavra manda a gente amar o outro como amamos a nós mesmos. Cuida bem do outro, querido, porque Deus vai cuidar de você como você cuida do outro. Vai te tratar como você trata o outro. Ui. E aí? O que vai acontecer agora? Bom, continuando a leitura. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Muitas vezes os problemas na nossa casa, eles pioram, porque nós só olhamos o erro do outro, esquecemos de olhar para nós mesmos. Se a gente está disposto a perdoar, a gente tem que também estar disposto a olhar para dentro de si. Ah, Elda, mas eu não fiz nada, foi só ele mesmo. Olha, se tem uma coisa que eu tenho aprendido na vida, é que um problema entre duas pessoas é muito improvável que ocorra só por causa de uma. De alguma forma, na maioria dos casos, de alguma forma, você deve ter contribuído para esse problema aí. Agora, se é da rara exceção que você não contribuiu em nada, então ore. Ore, mas examine a si mesmo, porque certamente perfeito eu e você não somos. Então algum problema aí tem. Então examine a si mesmo e busque consertar em você aquilo que causa tanto problema com o outro. Perdoe o outro e se conserte. Conserte você mesmo, aproveita a quarentena, você não precisa ficar o tempo inteiro grudado no outro aí na sua casa, não. Aproveite seus momentos aí de solitude e faça essa análise. E trabalhe em você aquilo que precisa ser mudado. Então, depois de perdoar e examinar a si mesmo, aí vem o terceiro passo que é fundamental para a vida inteira. Não é só para sair da crise, mas é para tudo. Esse terceiro passo é fundamental. O terceiro passo é imite a Cristo. Lucas, capítulo 9, versículo 23 diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Nós precisamos imitar a Cristo, nós precisamos buscar a santidade. Porque quando nós nos parecemos com Cristo, quanto mais parecidos com Cristo nós estivermos, mais fácil nós vamos perdoar o outro. Mais nós vamos nos importar com o outro, mais nós vamos servir ao outro e mais felizes nós vamos ficar com isso. Você acha que Jesus foi infeliz por servir aos seus? Não. Ele mesmo disse que ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. E ele fez isso tudo por quê? Por amor. Jesus, ele viveu 33 anos aqui nessa terra, não foi à toa.
Jesus viveu para nos mostrar como viver de maneira santa, justa, agradável a Deus, como cultivar bons relacionamentos. Nós precisamos ser imitadores de Jesus. Se nós tivermos um coração perdoador, se nós prestarmos atenção nas nossas atitudes e se nós formos imitadores de Cristo, com certeza absoluta nós vamos sair dessas crises nas nossas casas e vamos evitar o surgimento de muitas outras crises. Amém? E por fim, eu quero ler com vocês o versículo que mais me marcou enquanto eu estava estudando essa palavra. Que foi, justamente nem foi uma palavra dita por Jesus, mas curiosamente foi dita pelos fariseus e escribas. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 2, a parte B, eles falam, né? Este, Jesus, recebe os pecadores e come com eles. Jesus recebe a mim, recebe a você. E Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer ser parte da sua vida. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer mudar a sua história, mudar a história da sua família. Ele recebe os pecadores e come com eles. Enquanto isso foi escândalo para os escribas e fariseus, isso aí é demonstração de graça. Isso é motivo de alegria para nós, porque Jesus nos recebe, mesmo sabendo que a gente é tão avacalhado. Ele nos recebe, Ele nos chama para sermos seus filhos. Amém? Nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Abrace aí quem está aí dentro da sua casa. Dentro da sua casa não tem problema. Se você não está perto de nenhum familiar nesse momento, pense neles, ore por eles, vamos falar com o Senhor, enquanto a equipe de louvor toma o seu lugar. Nós vamos orar. Papai, muito obrigada, Senhor, por ministrar a Tua palavra aos nossos corações, meu Deus. Obrigada, Pai, porque existe solução para o nosso problema. Obrigada, Papai. Obrigada, Senhor, porque não importa o que a nossa família esteja passando, se nós nos voltarmos ao Senhor, se nós nos rendermos ao Senhor, se nós praticarmos a Tua palavra, Deus, nós de fato seremos mais que vencedores. A Tua palavra diz, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo o Teu propósito. Oh, Papai, nós Te amamos. Então, Pai, nós sabemos, Senhor Jesus, que essa luta, ela vai ser vencida. Porque, Pai, nós confiamos no Senhor, nós nos entregamos ao Senhor, ó Pai, e nós queremos praticar a Tua palavra. Então, Papai, no nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor, nos ajude a perdoar aqueles que tanto nos machucaram. Pai, nos ajude a enxergar onde é que nós estamos errando e nos ajude a consertar aquilo que precisa ser consertado na nossa vida, para que a gente possa ter um bom relacionamento com o outro. Oh, Espírito Santo de Deus, e continua nos convencendo da Tua palavra e moldando em nós o caráter de Cristo, para que nós de fato possamos viver a Tua vontade, para que nós de fato possamos, ó Deus, desfrutar, ó Pai, daquilo que é o que está no Teu coração, Deus, em nome de Jesus, Papai. Ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, pela nossa família. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença nas nossas vidas. E nós entregamos tudo ao Senhor. Nós consagramos ao Senhor o nosso lar. Nós consagramos ao Senhor, ó Deus, os nossos relacionamentos. E nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus, guarda-nos, proteja-nos e molda-nos conforme a Tua vontade. E usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim